Nesse conteúdo nós vamos falar de duas empresas, vamos falar de Semin3, CSN Mineração e também da CSN Siderúrgica. A gente vai entender os resultados que as companhias divulgaram na noite de ontem. Seja bem-vindo ao nosso canal, eu sou o Thiago. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte. Vamos começar falando já de CSN Mineração, né? A gente vai apresentar aqui alguns destaques do terceiro TRI de 2024. A gente começa falando da parte do minério, né? Tivemos aqui as vendas de minério de ferro. Quando a gente compara com o segundo TRI 24, avançou 10% aqui as vendas de minério de ferro, né? Destaque para o crescimento tanto no volume interno e também no volume externo. Já na comparação com o terceiro TRI do ano passado, também teve um crescimento de 2% nas vendas de minério de ferro. É importante entender, com a redução, né, o menor preço praticado no terceiro TRI acabou influenciando nos resultados da companhia. A gente vai entender aqui os destaques. A receita líquida recuou 10%. Quando a gente olha na comparação com 2024, segundo TRI, e caiu aqui 31% a receita, né? Quando a gente compara com o mesmo período do ano passado. Saiu de 4 bi e 300 para 2 bi e 900. O EBITDA também ajustado recuou aqui quase 30% e caiu um pouco mais de 42% na comparação com o ano passado. Olhando aqui na parte da produção, né? Tivemos a produção aqui praticamente estável no terceiro TRI, quando a gente compara com o ano passado, né? Teve um leve recuo, então a produção praticamente nos mesmos níveis, né? Quando a gente compara as bases anuais, e cresceu pouco aqui quando a gente compara com o segundo TRI de 2024. Olhando para a parte do volume de vendas, né? Então temos aqui volume de vendas também praticamente estável, né? Teve um leve crescimento quando a gente compara as bases trimestrais. E no mercado externo, né? O mercado externo é o que mais contribui com o crescimento das vendas, né, da companhia. Olhando para a parte agora do EBITDA, né? É importante entender aqui o impacto maior aqui no preço do minério de ferro, né? Teve também um pouco do frete. Então, queda do preço do minério de ferro no terceiro TRI impactou a geração de caixa da companhia. Saiu de 1,6 bi para fechamento de 1,3 bilhões de reais. Olhando para a parte do resultado financeiro, né, ficou negativo aqui em cima, ó, 425 milhões. Aqui a parte do resultado financeiro, né, questão cambial. Já o lucro líquido fechou em 446 milhões, porém teve uma queda, né, de 70% quando a gente compara ao trimestre anterior. Então é importante entender o impacto aqui do preço, né, do minério de ferro mais fraco, acabou deixando o lucro, né, um pouco mais reduzido da companhia. Mesmo assim, a empresa ela tem uma boa geração de caixa, né, um bom fluxo de caixa, mas o preço do minério de ferro influencia, né? Tivemos aqui o último fechamento, ó, na região de 762 yuan, mas é o preço, né, agora a partir do quarto TRI que deu uma recuperada no minério de ferro, ficando aí acima dos $105. É importante, então, no terceiro TRI, Semin3 foi impactada aí pelas cotações de minério de ferro. Olhando aqui a parte do endividamento, a empresa ela tem um bom caixa, né? Então temos aqui, ó, Semin3, né, possui um total aí de mais de 14 bilhões, né, em disponibilidade. Quando a gente fala disponibilidade, é o caixa, né, e também outros equivalentes da companhia. Então é importante entender 14 bi. Já o caixa líquido, né, o caixa líquido atingiu aqui 5,3 bilhões. A empresa tem um bom controle do endividamento. A gente vê aqui a alavancagem ficou negativo em 0,80. Então a parte do endividamento da CSN Mineração é bem redondo, a empresa gera caixa e paga aí bons proventos. Saindo de Semin3, a gente vai falar agora da CSN Siderúrgica, né? CSN Siderúrgica, a gente vai comentar um pouco agora. Começa pela receita líquida aqui, ó, por segmento, né? Então, você tem aqui siderurgia, 54%, mineração, 27%,
logística 8%, energia 1,4% e a parte de cimentos aqui com 11%. Inclusive, a CSN aqui, siderúrgica, ela estava querendo ali adquirir uma outra empresa, né, da parte de cimentos para aumentar a sua participação aqui, ó, dentro de cimentos. Porém, a gente já falou alguma vez no canal, né, teve um conteúdo falando disso, que essa aquisição dessa empresa de cimento vai mais aumentar o endividamento da companhia, que não é baixo, vai até acabar atrapalhando um pouco ali a parte da operação. Então, segmentos de receita aqui da CSN, o EBITDA também, né, um pouco diferente, a contribuição, né, mais da mineração. Então, a CSN siderúrgica hoje, ela depende muito ali da sua controlada, né, a CSN mineração. Então, você vem aqui o EBITDA, ó, 17%, siderurgia, a mineração 49%. Então, depende muito. Quando vai ruim ali a parte de mineração, também reflete aqui na CSN siderúrgica. Logística 18%, energia 2,7%, cimentos aqui 15%, essa parte do EBITDA, né, de contribuição por segmento. Olhando agora na parte dos resultados, tivemos aqui um prejuízo, ó, 751 milhões, a empresa apresentou prejuízo líquido, né? A CSN siderúrgica, inclusive aumentando muito, mais de 200% em relação ao mesmo período agora do segundo TRI 24, né? EBITDA também ajustado, caiu aqui 13% e caiu também 18%. Então, a empresa apresentando prejuízo no trimestre. Quando a gente olha aqui o fluxo de caixa também, né, ficou negativo, aqui é bem preocupante para você que investe na companhia, né? A empresa não tem uma consistência, principalmente aqui no fluxo de caixa ajustado, que requer ela sempre procure ali fazer ou queimar o caixa, né, que ela tem ali de disponibilidade, né, os equivalentes, ou recorrer também a futuros empréstimos. Então aqui é um cenário bem preocupante de CSN. Você vê aqui o fluxo de caixa ajustado fechou em negativo, quase R$1 bilhão. Olhando para o endividamento, reflete tudo isso que a gente falou, né, do caixa, ó, dívida líquida consolidada, mais de 35 bilhões de reais, alavancagem bem alta, 3,4. Então não é de agora, a empresa está com a alavancagem alta, né? Começou a piorar o cenário em 2024, eles destacam aqui que reduziu um pouquinho, né? Saiu de 37 bi para 35 bi. Mesmo assim, a parte da dívida líquida é um cenário muito preocupante para quem investe em CSN, né, siderúrgica. E por fim temos aqui o cronograma, né, de amortização do endividamento. A disponibilidade aqui, 19 bi da companhia, tem todo o fluxo aqui de amortização, né? Aqueles 35 bi que a gente conferiu ali. Então é importante entender, dívida bruta, ó, 54 bi e a dívida líquida, 35 bilhões. Então, para você que investe em CSN mineração, é um ponto bem crítico, né? Melhor, na parte da CSN siderúrgica, né? O endividamento dela é crítico. Já na Semin 3, você viu que ali está mais controlado o endividamento da companhia. Então falamos nesse conteúdo de duas empresas, né? Uma de siderurgia, né? Outros segmentos também que ela detém, que é a CSN siderúrgica. E falamos da Semin 3, que só atua na parte de mineração, né? Resultados ali decepcionantes na parte do lucro, mas quando você olha ali no detalhe, a CSN Mineração, Semin 3, ela tem muito mais retorno, né, aos seus investidores do que a sua ali, que a sua mãe, né, que seria a CSN Siderúrgica. Então aí cabe a você escolher, fazer ali as avaliações, ver qual que faz mais sentido para você investir nessas empresas. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte. Nos encontramos nos próximos vídeos. Abraço!